Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Que bom estarmos na casa do Senhor e termos o privilégio agora de ouvir a palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de exposições em 1 João. E eu peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 5. Vamos considerar os versos de 6 a 8. 1 João, capítulo 5, verso de 6 a 8. Desde o mundo antigo, uma das principais formas de se comprovar alegações ou acusações é por meio da apresentação de pessoas que presenciaram os fatos, o que nós chamamos de testemunhas. Um exemplo disso era a nação teocrática, a nação em que Deus era o rei de Israel, onde, segundo a lei de Deus, a apresentação de testemunhas era indispensável para se provar uma acusação. Se você ler na palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, isso está lá bem descrito, isso aparece várias vezes nas Escrituras, mas está lá em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. Diz assim o texto: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Hoje em dia, apesar das novas formas de provar fatos, como fotografias, vídeos, áudios, documentos, e-mails, as testemunhas ainda são um importante instrumento probatório no direito, inclusive no brasileiro. Para quem não sabe, eu advogava. E na época em que eu advogava, constantemente meu trabalho consistia em apresentar testemunhas que pudessem atestar a veracidade do que eu alegava em uma ação ou em uma defesa. Eu lembro, desta época, que o melhor tipo de testemunha era aquela que presenciara e conhecia bem os fatos, e por isso respondiam às perguntas de forma unânime com as demais. Era o melhor tipo de testemunha, quando falava certinho a verdade e todas falavam unissionamente. Não sei nem se existe essa palavra. No texto que vamos considerar hoje, João vai apresentar as evidências, as provas pelas quais a igreja poderia descansar segura na verdade de que, mediante a fé em Jesus Cristo, eles são capazes de vencer este mundo caído e andar em uma vida de obediência a Deus. João, quem esteve aqui domingo passado, viu que nós tratamos desse texto que eu vou mencionar daqui a pouco, e João quer apresentar as testemunhas agora, as provas que embasam a sua alegação de que em Cristo Jesus, por meio da fé em Cristo Jesus, é possível ser obediente neste mundo perverso. Enfim, vamos à leitura do texto da palavra de Deus. E aqui eu tenho que fazer uma brevíssima informação que eu vou depois me ater mais na frente nela. Eu leio, e todas as minhas exposições são na NVI, Nova Versão Internacional. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acredito que a maioria aqui usa a Bíblia ARA, Revista e Atualizada. Você vai encontrar uma grande divergência aqui no meio do texto, mas eu vou explicar isso mais lá na frente, tenha paciência. Eu vou ler na NVI. Vamos lá. 1 João capítulo 5, versos 6 a 8. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a compreender, Senhor, a absorver em nossos corações aquilo que Tu queres falar conosco nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos, porque eu já repeti inúmeras vezes,
que João está lidando com um grupo de falsos mestres, falsos pastores, que ensinavam doutrinas heréticas ali na região das igrejas da Ásia. Então, um dos principais objetivos, se não o principal objetivo de João nesta carta, é ensinar aquelas igrejas a quem ele destinou a carta, a saber se um mestre ou um que se diz irmão é de fato irmão ou não. Ali, e para capacitar a igreja a reconhecer, João destaca duas das principais características distintivas de um verdadeiro crente: a obediência a Deus e o amor ao próximo. Então, quase toda a carta ele trata sobre esses dois assuntos. Ali, nesses falsos mestres, havia alguns que diziam: eu sou de Deus, eu tenho uma relação especial com Deus. No entanto, viviam uma vida de desobediência. Outros diziam: eu tenho uma relação, eu tenho um conhecimento especial de Deus. No entanto, viviam uma vida sem amor ao próximo, sem ajudar os irmãos. Então, João escreve a carta para dizer: olha, nenhum nem outro, na verdade, são crentes verdadeiros. Para ser crente verdadeiro, você tem que ter esses dois distintivos. Isso nós vimos bastante até o final do capítulo 4. Já no capítulo 5, que estamos considerando, João, nos versos 1 a 3, ele faz um resumo da carta toda, e aqui ele coloca mais um distintivo. Eu não coloco no início porque os dois primeiros têm a ver com comportamento, tá certo? Esse outro distintivo tem a ver com entendimento. E João resume nos capítulos 3, no verso 1 a 3 do capítulo 5, 3 características necessárias em todo cristão verdadeiro. A fé em Jesus, que tem a ver com o entendimento, com o coração transformado, mas não é em qualquer Jesus. É o Jesus da Escritura, 100% Deus, 100% homem. O amor pelos irmãos, como eu já destaquei, e uma vida obediente a Deus, que significa amar a Deus. Para João, amar a Deus e obedecer a Deus é a mesma coisa. Na última mensagem, quando consideramos os versos 4 e 5 deste capítulo 5, vimos que somos capacitados. Nota o caminho, nota a lógica de João. Ele diz assim, ele termina o verso 3 dizendo que se você ama a Deus, você tem que obedecer. Mais uma vez, porque ele diz várias vezes na carta. E quando ele termina, pode surgir um questionamento: Senhor, é muito difícil, eu te amo, mas é muito difícil obedecer. Aí e João vem esclarecer essa dúvida lá no verso 4 e 5. Ele diz que o crente é capacitado, recebe a capacitação do alto para obedecer, vencer o mundo caído, desde que ele tenha a fé dele depositada em Cristo Jesus. Hoje, João vai provar essa alegação. Ele vai provar porque somente a fé em Jesus é que nos torna capaz de vencer o mundo caído e ser obediente. Então, vamos ao primeiro ponto. No primeiro ponto eu chamei de provas factuais, provas de fato. Está lá no verso 6, na parte A, que eu vou ler novamente. Diz assim a palavra do Senhor: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. Para apresentar as provas de que a vitória contra o pecado era possível aos que creem, João inicia a sua apresentação dessas provas destacando o seu principal argumento. Ele diz: este é aquele que veio. Quem foi que veio? Se você pular, você vai ver que está escrito no próprio verso: Jesus Cristo, o Filho de Deus. A razão, então, que torna possível, como eu falei no domingo último, e vou repetir brevemente aqui, a razão que torna possível ao homem querer, desejar e conseguir vencer os seus pecados neste mundo é a vinda de Cristo. O homem afastado de Deus vive em trevas, andando conforme os próprios desejos impuros de seu coração, e não se incomoda com isso. Isso aqui é muito claro, basta você olhar para a realidade. O homem que vive afastado de Deus, que não crê em Jesus Cristo, que não deposita a sua confiança em Jesus Cristo, o pecado não incomoda nem um pouco.
Isso aqui não é exceção, meus irmãos. Isso aqui que eu estou falando é a regra. A exceção é aqueles que creem em Cristo e lutam contra a própria vontade para fazer a vontade de Deus. Basta você olhar o mundo. Porém, com a vida, existindo essa regra, porém, com a vinda e a encarnação da segunda pessoa da Trindade para este mundo, todo aquele que tem fé nesta verdade, em Jesus Cristo, encontra a luz. Ou seja, o mundo anda em trevas, até que você encontre Jesus Cristo, então você encontra a luz. E essa luz de ter fé, de confiar em Jesus Cristo, é o que nos faz filho de Deus. Nós já repetimos várias vezes aqui nesta igreja que é uma mentira tremenda dizer que todo mundo é filho de Deus. Segundo a Bíblia, todos são filhos da ira de Deus. Todos são filhos do príncipe deste mundo, Satanás. Até que andam em trevas, até que a luz de Cristo brilha em suas vidas. E diante desse brilhar da luz de Cristo, ao homem natural, é comum, é possível vencer o pecado. Ele se torna capaz de vencer o pecado, como nós vimos. Volte um pouquinho seu olho para o verso 4, quando João diz, do capítulo 5, quando João diz: quem é nascido de Deus, ou seja, quem é filho de Deus, quem encontrou a luz de Cristo, vence o mundo. E eu peço que os irmãos abram agora o Evangelho de João, que no início do Evangelho, lá no capítulo 1, a partir do verso 1, João vai fazer uma fotografia belíssima deste andar nas trevas e encontrar a luz. Todo ser humano nasce em pecado, nós sabemos disso. Todo ser humano nasce naturalmente em trevas, mas Jesus veio para que fosse possível encontrar a luz. E olha como João fala isso de forma belíssima lá no Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 1, mas eu vou pular alguns versículos aqui, tá bom? O verso 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele está falando de Jesus, tá? Ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Pula para o verso 4. Nele, em Jesus, aquele que estava com Deus no princípio, estava a vida. E a vida de Jesus, era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotarão. Pula para o verso 11. Então, ele tá falando da mesma vinda que nós estamos considerando no nosso texto. Lá no verso 11. Então, Jesus, a luz, veio para o que era seu. Ele está se referindo aos judeus que não o receberam, mas os seus não o receberam. Contudo, aqui que nos importa mais, o verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Apenas esses que receberam essa luz, que creram no nome do Senhor Jesus, é que têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Assim, por causa desta vinda, daquele que estava com Deus e era Deus, é que os crentes, agora filhos de Deus, têm a capacidade de obter a vitória contra o pecado neste mundo caído. E na sequência do texto, João apresenta 2 testemunhos da parte de Deus acerca dessa vinda de seu filho, Jesus. Ele diz, lá no nosso texto, pode voltar para 1 João capítulo 5, verso 6, ele diz: veio por meio de água e sangue. Agora bagunçou, pastor. Esse texto aqui de fato é um pouco difícil, mas me escute que eu creio que você vai entender. A água e o sangue a que João se refere aqui são 2 eventos históricos na vida do Senhor Jesus, que dão testemunho da encarnação dele, da vinda e da divindade dele. E quais são esses 2 eventos, pastor? O batismo de Jesus por João Batista e a sua morte sangrenta na cruz. São esses 2 testemunhos que João está querendo destacar. Quando do batismo de Jesus, João Batista testemunhou, ele reconheceu, por causa do batismo, o caráter divino de Jesus. Então, o batismo de Jesus testemunhou sobre a divindade dele. Onde é que está isso, pastor? Abra lá o Evangelho de João, vai ter que voltar de novo. Evangelho de João, de novo, no capítulo 1,
agora nos versos 31 a 34, que eu vou ler. Olha o que diz. É João Batista, tá? O evangelho de João, outro João, mas ele está se referindo aqui à fala de João Batista. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, João, o Batista, deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água, ou seja, Deus que enviou João Batista, se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E olha o que João Batista diz: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. A mesma coisa que João está dizendo em toda a nossa carta que estamos considerando. Quando o Senhor Jesus, então, foi batizado, sua divindade, a sua característica divina, a sua condição de Deus, foi testemunhada pelo próprio Deus. É só você ler Mateus capítulo 3, verso 17, que diz assim, lá no contexto do batismo de Jesus, quando João Batista estava batizando o Senhor Jesus, uma voz dos céus disse: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Eu já falei aqui algumas vezes que, no contexto judaico, dizer Filho de Deus não é um pouco diferente do que nós entendemos hoje. Dizer que Jesus é Filho de Deus é dizer que ele tem a mesma natureza de Deus no contexto judaico. Era por isso que quando Jesus dizia que era Filho de Deus, todo mundo queria jogar pedra nele, queria bater nele, porque eles entendiam o que Jesus estava dizendo. Então, toda vez que você lê na Bíblia que Jesus é o Filho de Deus, entenda que está destacando a divindade de Cristo. O outro testemunho que fala no nosso texto é pelo sangue, que nós vemos na ocasião da sua morte, quando o sangue de Jesus foi derramado sobre a cruz. E nesse momento, novamente o Pai, Deus Pai, testemunhou sobre Jesus. Nós vemos lá em Mateus capítulo 27, eu vou resumir, mas versos 45 e 53, você pode ver depois, que quando Jesus foi crucificado, veio escuridão sobre a terra, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, houve tremor de terra e os mortos saíram dos sepulcros. Inclusive, meus irmãos, isso aqui foi o testemunho de Deus. Inclusive, diante destes eventos, o centurião romano e os que estavam com ele declararam a divindade de Cristo. Prova de que foi um testemunho de Deus sobre a divindade de Cristo. Se você ler em Mateus capítulo 27, versículo 54, o centurião romano e mais outros que estavam ali com ele, que testemunharam esse evento, ele diz o seguinte: quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, olha o testemunho, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Assim, no batismo ou na morte de Jesus, Deus deu testemunha de seu Filho, humano e divino. É interessante como João prossegue, e aqui volta para o nosso texto, hoje é exercício de Bíblia, volta para o nosso texto. É interessante como João prossegue e faz questão de ratificar a união desses dois testemunhos. Ele diz assim: não somente por água, mas por água e sangue. Por que João faz esse movimento? Muito provavelmente o contexto vai facilitar bastante o nosso entendimento. Muito provavelmente João faz essa afirmação para combater alguns daqueles falsos pastores ali que ensinavam uma doutrina herética, especialmente um homem chamado Cerinto, que dizia o seguinte: olha o que esse homem dizia, que o Cristo, é um malabarismo aqui, mas preste atenção, o Cristo divino, a segunda pessoa da Trindade, desceu
sobre Jesus Cristo no momento do batismo. Então Jesus Cristo era um homem como eu e você, se era como eu e você, com uma natureza pecaminosa. Só que na hora que João Batista batizou ele, isso é heresia, tá? Não vai pegar só esse close aqui e sair dizendo isso que é heresia. E na hora que João Batista batizou Jesus, a segunda pessoa da Trindade entrou nele. Era isso que esse homem dizia. E dizia ainda que quando Jesus estava para morrer na cruz, a segunda pessoa da Trindade, que não era boba, saiu. Era este ensino. Contra essas tolices, João reage para mostrar que o mesmo Deus, homem batizado por João Batista, foi quem morreu na cruz. É por isso que ele destaca que a água, o mesmo que no batismo já era Deus, que o mesmo que o batismo testemunhou que era Deus, foi o mesmo que morreu na cruz e o sangue testemunhou que ele era Deus. E aqui há algumas lições para nós. Afirmar que quem morreu na cruz foi o Cristo divino é extremamente importante. Você crê, isso aqui é basilar, isso aqui é coluna do cristianismo. Você afirmar que quem morreu na cruz era ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem é extremamente importante. Porque se a segunda pessoa da Trindade tivesse saído do Senhor Jesus, do homem Jesus, quando da sua morte, a morte de Cristo não poderia salvar. É matemática, aqui meu irmão e minha irmã, é matemática. O povo de Deus, desde quando nasce, o povo de Deus do Antigo Testamento, o povo de Deus do Novo Testamento, o povo de Deus que ainda vem, desde quando nasce, o povo de Deus vem pecando. Fazendo diante de Deus uma dívida infinita. Um homem qualquer, um homem somente humano morto na cruz, não tem condições de pagar essa dívida. Por isso, se Jesus fosse um homem qualquer, no máximo, e nunca tivesse cometido pecado, no máximo ele pagaria a dívida por mais um homem. Era a vida de um homem por de outro homem. Mas por que Jesus morto na cruz pode pagar a vida de todo o povo de Deus? Porque aquele homem morto na cruz do Calvário era também Deus divino, infinito e eterno. É por isso que o preço foi pago. Porque a dívida infinita de pecado diante de Deus foi pago pelo sacrifício de um Deus infinito na cruz do Calvário. É por isso que é muito importante você crer nisso, e é por isso que João trata disso constantemente. Que bom que Cerinto, este herege, estava errado, porque Deus veio encarnado no Jesus homem, e nós temos acesso à luz, temos esperança contra o pecado, não precisamos andar nas trevas por causa desta vinda do Senhor Jesus. Isso tem uma lição, algumas lições a mais para mim e para você. Nós só somos capazes de vencer o pecado, nós só somos capazes de encontrar paz no nosso casamento, nós só somos capazes de viver uma vida diferente do mundo, nós só somos capazes de vencer a impaciência, a ansiedade, o descontentamento, a pornografia, a homossexualidade em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. É a única forma de vencer esse e todos os males desse mundo caindo. E João está provando que isso é possível. Segundo ponto, está no final do verso 6. Eu vou ler de novo o verso 6, mas vou destacar aqui a passagem, a parte. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E agora o que nós vamos considerar no segundo ponto. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Além do testemunho dos dois fatos históricos que eu já destaquei, o batismo e a crucificação, ainda há outro testemunho, o do Espírito, como João afirma. O Espírito é quem dá testemunho. Literalmente, João afirma aqui que o Espírito está dando o testemunho. É uma ação contínua que não parou.
Não há dúvidas que esse Espírito a quem João se refere é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus testemunha sobre a divindade e a humanidade do Senhor Jesus. Muito provavelmente, João tem em mente aqui o testemunho que o Espírito Santo faz no coração do crente. Isso a gente pode ver lá em João, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Diz assim o Senhor Jesus lá: quando vier o Conselheiro, o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Ninguém, aqui é um grande ensino bíblico, tá? Ninguém é capaz de crer no Cristo revelado nas Escrituras se isso não for revelado no nosso coração pelo Espírito Santo. Não sou eu que diz, é Paulo que diz, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. Tá, essa é a parte A. A parte B é o que mais nos importa. E ninguém, preste atenção, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então, no dia que eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, se isso foi verdade, foi porque antes o Espírito Santo fez uma obra em nosso coração. É possível também, neste texto, que João esteja falando, ou em adição, ou seja, ele pode estar falando de uma outra coisa, ou ambas juntas, inclusive eu prefiro entender que são ambas juntas, que João está se referindo ao testemunho do Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus revelado na Bíblia Sagrada. Nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que você tem aí, que você está lendo comigo, é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que foi revelada aos autores por meio do Espírito Santo. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 a 21. Olha o que Pedro diz. Isso aqui, se você não sabia disso, isso aqui é uma informação importantíssima. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Uma coisa podemos ter certeza, quer seja no coração do crente, quer seja por meio da palavra revelada, em ambos o testemunho do Espírito Santo tem valor infinito e é verdadeiro. Pois como João diz, porque o Espírito é a verdade. Assim como Deus Pai é a verdade e não pode mentir, Números 23, 19, assim como Jesus Cristo é a verdade, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6, o Espírito Santo goza desse mesmo atributo e não pode mentir. Por isso que João não diz que o Espírito Santo é verdadeiro. Não, ele diz que o Espírito Santo é a verdade. Um parênteses aqui, se os irmãos me permitem. Não pense no Espírito Santo como uma energia, como um poder. O Espírito Santo é uma pessoa, assim como Deus é uma das pessoas. A obra da redenção, o que é a obra da redenção, pastor? É a forma como Deus salva o seu povo. Existe uma organização, é mais ou menos assim, isso aqui é muita coisa, mas eu vou resumir bastante. Deus elege um povo, Jesus morre para pagar o preço do pecado desse povo que Deus elegeu, e o Espírito Santo de Deus aplica no coração desse povo a salvação. Se você tem fé em Jesus, saiba que um dia o Espírito Santo transformou o seu coração e você foi regenerado pelo Senhor. A palavra de Deus não mente. Outra aplicação. Se quem inspirou os autores bíblicos foi o Espírito Santo de Deus, então a palavra de Deus, o Espírito que é a verdade, trouxe essa palavra, e a palavra de Deus é inerrante, não tem erro, não falha, é infalível, é suficiente para tudo aquilo que ela se propôs a fazer, e ela é inspirada pelo próprio Espírito Santo, que é a verdade.
É por isso que nós estamos aqui no ano dizendo da suficiência da Escritura. Por que nós cremos nisso? Porque nós cremos, segundo a própria palavra diz, que quem revelou essa palavra suficiente para a humanidade foi o Espírito Santo, que é a verdade. Terceiro ponto, provas unânimes. Aqui que está a bronca está no terceiro ponto. Vamos lá. O verso 7 e 8, na minha versão NVI, diz o seguinte: há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. No verso 7, João condensa as evidências anteriormente apresentadas para destacar um tríplice testemunho, ou seja, três testemunhos: o Espírito, a água e o sangue. Por que João faz isso? Eu disse lá no início, na introdução, porque a regra jurídica do mundo naquele contexto era que qualquer alegação deveria ser comprovada por duas ou três testemunhas. E é por isso que João apresenta aqui três. Ele está fazendo a prova completa do seu argumento. E essa é uma regra em toda a Escritura. No Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 5, verso 19, diz assim: não aceite a acusação contra um presbítero, se não for apoiada por duas ou três testemunhas. Com isso, pela apresentação desses três testemunhos, João comprova de forma irrefutável o seu ponto sobre a divindade e a humanidade do Senhor Jesus Cristo. E aqui vai o parênteses teológico que eu gostaria de fazer. Escute com atenção. Eu acredito que a maioria dos irmãos aqui presentes usam essa versão revista e atualizada. E nesta tradução encontramos no verso 7, parte B, e 8, parte A, entre colchetes, as seguintes palavras: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra. Essa expressão que eu acabei de ler, que está talvez na maioria das Bíblias aqui, nas traduções presentes, representa um problema, pois existem sérias dúvidas de que se trata de um escrito realizado pelo apóstolo João, pois essa inscrição não aparece em nenhum manuscrito grego antigo, mas apenas em alguns manuscritos a partir do século XV e XVI. Para a maioria dos estudiosos sérios, esse texto nem deveria ser retirado das traduções, já que, ao que tudo indica, não foi escrito pelo apóstolo João. Prova disso é que a maioria das versões bíblicas sérias que nós temos hoje em dia não vem mais com esse texto. A NVI, a que eu uso, a NAA não vem, a americana maior usada nos Estados Unidos é a SV, não vem, as melhores bíblias em grego, como a Nestle Aland, não vem. Nenhuma dessas traz mais essa porção. E, inclusive, um outro ponto que é um indício do que eu estou dizendo, inclusive na ARA, ela é colocada entre colchetes, para alertar os leitores sobre alguma coisa. A versão, é interessante que a versão NAA, a Nova Almeida Atualizada, que é excelente, ela teve dentre seus objetivos fazer algumas correções na revista atualizada, que é a mais conhecida. E ela já não traz mais essa porção. Esse texto, ele foi muito usado por algum tempo para defender a doutrina da Trindade. Está muito claro, diz assim: no céu, o Pai, Deus Pai, a Palavra Jesus Cristo e o Espírito Santo. E esses três são um. No entanto, não é necessário este texto em si para comprovar a doutrina da Trindade. Tem vários textos na Escritura que alegam que só existe um Deus e que Deus Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo é Deus. Hoje, nos livros mais recentes, quase nenhum bom teólogo defende a Trindade. Todos defendem a Trindade, os bons e piedosos teólogos defendem a existência da Trindade. É claro, se não é herege, não é cristão. No entanto, nenhum usa mais esse texto para fundamentar o seu argumento, justamente porque há dúvidas de que se esse texto de fato foi escrito por João ou não. Inclusive,
à luz do contexto, esse texto que muito possivelmente foi algum copista, até bem intencionado, que colocou nas cópias posteriores, à luz do contexto é um pouco estranho. Segue o meu raciocínio. Eu vou falar de matemática de novo. Olha lá. Vou ler novamente o nosso texto. Diz assim. Volta lá, 1 João 5, 7 a 8. Se você tem a revista atualizada, foca aí na sua Bíblia. Pois há 3 que dão testemunho. 3. Olha a matemática. 3. Aí vai dizer, João, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são 1. 3. E 3 que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. Para mim já passou de 3 há muito tempo. Já tem 6 testemunhos. Se você vê que o Espírito aparece 2 vezes, então tem 5. E João conclui dizendo novamente que são 3. Ele diz, e os três são unânimes num só propósito. Que é só uma observação, tá bom? Preciso destacar, no entanto, que o conteúdo desse trecho que está entre colchetes, é claro que é verdadeiro. E é compatível com todo o ensino das Escrituras. Uma vez que, como nós já vimos, Deus Pai dá testemunho do Senhor Jesus, Jesus dá testemunho de si mesmo, e o Espírito Santo, como eu disse largamente aqui, dá testemunho do Senhor Jesus. E que os 3 são um. Não há erro nessa palavra. Eu só estou ensinando aos irmãos que possivelmente não seja um trecho inspirado. Voltando então ao texto inspirado. Conclui o verso 8 dizendo, e os 3 são unânimes, o Espírito, a água e o sangue. Isso para destacar, mais uma vez, que essas 3 testemunhas coincidem em um único propósito, que é testificar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e nos levar a confiar que, crendo nele, podemos vencer o pecado. Está provado, então, meus queridos, por João diante de nós, que foi testemunhado pelo Espírito Santo de Deus ao coração dos crentes, por meio da palavra revelada na história mundial, por meio do batismo na ressurreição de Cristo, o que no futuro toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus não foi apenas um homem sábio, não foi um grande filósofo, não foi um grande líder político ou religioso. Jesus não foi apenas uma grande personalidade. Jesus não foi apenas um homem amoroso. Jesus de Nazaré é Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Diante dessas provas irrefutáveis, sabemos quem é o nosso Salvador. E sabemos que podemos vencer nesse mundo obedecendo a Deus pelo poder do Senhor Jesus. Por isso, nos resta exultar de alegria, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.